Beleza, estamos voltando. Hoje, segundo dia, segundo podcast, e com um convidado ilustríssimo, né? Nosso podcast que ainda não tem nome. Que não tem nome, MV Pesando por enquanto. Isso, o nome é bom pra caramba, inclusive. MV Pesando. MV Pesando pode ser, maybe, né? E trouxemos aqui quem? VTX. Bem-vindo, velho. Obrigadão aí pela visita. Valeu, obrigado. Valeu, velho. Pra quem não sabe, os dois principais culpados por eu estar empreendendo, primeiro foi esse maluco aqui, que me falou, você tem que conversar com o Henrique, e o segundo maluco que me botou na Cotidiano foi o Chex. Viu aí, né? Viu aí? Assim, a gente falou disso antes de chegar. A gente tava vendo que o golpe é esse. Você fala isso pra todas, né? Não, eu falo pra todo mundo na frente dele ainda. Não, tô brincando. Mas é isso. Então, na última vez a gente falou muito sobre o cotidiano, né? A gente praticamente assim falou bastante sobre como vocês foram importantes na construção do ecossistema de startup aqui em Brasília. Então, tinha que trazer alguém, um representante, e trouxemos aqui um dos melhores representantes da Cotidiano para falar com a gente hoje. Isso. E hoje, o que está acontecendo aqui? Para eu poder te dar um pouco mais, algo que eu não te expliquei ainda. Está começando um movimento aqui. Isso aqui é um movimento. Esse movimento é um movimento dando continuidade ao trabalho que vocês começaram, ao trabalho de apoio ao ecossistema de startup. Tá? E a gente fez aqui uns combinados, umas cláusulas pétreas. Tá? Legal. Então, a primeira cláusula é sem julgamento, sem culpa, só análise e espaço para startup. Perfeito. Então, startup aqui sempre é bem-vindo, a gente vai trazer, pessoal do ecossistema sempre bem-vindo, mas aquele papo que a gente sempre fala, a gente é acostumado a falar sim. Nesse formato, né? Sem culpa, sem julgamento, seguro, abrir espaço para o erro, né? Sim. Porque quando tem culpa e julgamento, não consegue. Ninguém se abre, não pode errar, não pode aprender, e o aprendizado está no erro, né? Total. É isso. Beleza, então. Então, hoje, perguntando aqui da Cotidiano, o que vocês estão... Primeiro, antes, se apresenta, verdade. Quem é o VTX? Quem é o VTX na fila do pão? Bom, sou o Vitor Duarte. Eu hoje mesmo, você teve até lá na Cotidiano, né? E aí fui me apresentar. Na hora que eu falei, fui me apresentar, Vitor, é Vitor, né? Às vezes o pessoal esquece. VTX é um apelido. Hoje até, na verdade, tem gente que considera que VTX é o nome e Chex é apelido. Mas fica à vontade de chamar de qualquer coisa. Eu sou hoje sócio da Cotidiano, né? Inclusive, eu entrei na Cotidiano quando tinha 2 anos, né, de idade. Tinha feito algumas outras coisas antes. Agora, daqui 10 dias, eu queria hoje. 17. Daqui a 5 dias eu faço 5 anos de Cotidiano. E de ecossistema de startup? Cara, eu considero que estou no ecossistema assim que eu entrei na Cotidiano. Assim, eu já conhecia o ecossistema de startup assim, no geral desde 2013, 14, pelo movimento Empresa Júnior, na época que foi onde eu conheci esse cara aqui, que já tem aí mais de 10 anos, né? Que acho que a gente conheceu em 2013, 2014. Então, empreendendo tem quanto tempo? Desde aí. Então, assim, saí da Empresa Júnior, né? Eu tive já um restaurante de bacalhau, né? Até com um dos seus primos lá, o Bilson, o Rafa Rodeiro, que os dois têm startup hoje. Eu lembro de uma foto que eu recebi uma vez deles numa chapa, tipo, virando hambúrguer. Ele e o Rodeiro. Hambúrguer não, bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau, verdade. Pra mim, a gente virou assim, acho que foi, não sei se foi ano novo, que a gente passou 25 horas em pé fazendo bolinho de bacalhau. Vendia pra caramba, enfim. É uma história que a gente pode adentrar aí, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar em consultoria global, né? Uma consultoria de Chicago, a Accenture, acho que o pessoal conhece. Trabalhei também em empresa média, por exemplo, média barra grande, Brasal, engenharia e logística, que já estava voltado mais para inovação. O meu curso de formação vem daí, né, engenharia de produção, então foi onde eu pude olhar e conhecer mais esse mundo. É uma fabriquinha de hardware ali, né, que depois a gente até pode falar desses Hs, né, os Hs das startups aí, mas é uma fabriquinha de gente boa aí para
para ir empreender, né? Principalmente numa linha de startups, né? Acho que deve vir na cabeça de vocês aí que muita gente... O movimento Empresa Júnior, certamente, mas também a engenharia de produção, não necessariamente só a Empresa Júnior, mas eu vim desse mundo, então é uma ambição muito grande de trabalhar com investimento, com inovação, né? E aí foi onde eu encontrei a Cotidiano e vai fazer aí, já fez mais de 5 anos, a gente já estava conectado há um tempo e aí em janeiro de 2019 eu entrei. Efetivo. Exato. Mas, você falou agora da Empresa Júnior, a gente vindo pra cá tava falando sobre isso, né? A turma de vocês tem uma safra incrível, né? Caraca, só uma galera animal que entende, gosta de negócio, né? Não só processo, porque penso que engenharia de produção tem muito processo, mas gosta de negócio, de pensar negócio diferente, né? Então tem você, tem o Fabinho, tem o Rafa. Tem o próprio Rafa Rodeiro. Tem uma galera. Tem uma galera, se for falar aqui vai ficar... mas enfim, tem... O Enzo. Eu lembro, assim, o número que eu tinha na época que até vocês dois, né, tanto com a Pro Bono quanto com a Atmos, ficavam lá no nosso centro de inovação, que a gente montou em 2019, inclusive. Lá a gente tinha contado que tinha todo mundo da área de startup, tinha mais de 25 pessoas que eram da engenharia de produção, que foram do grupo de gestão. Caramba. Aí contando, lógico, dentro das startups, né? Cada startup tinha gente que era, né? Que vinha, então, não só os fundadores, mas trabalhando em startups. Que estava relacionado com o ecossistema de alguma forma, né? Com o ecossistema diretamente, assim. Cara, aproveitando então que a gente tem 2 pessoas aqui de Empresa Júnior, né? Que viveram isso pra caramba, eu não vivi isso. Meu sonho, na verdade, eu não queria fazer direito, eu queria fazer empreendedorismo, mas não existe essa faculdade, né? Então, eu queria entender com vocês, assim, como é que foi viver isso dentro da universidade, né? Trocando isso com a galera ali dentro, o que vocês esperavam, era o que vocês esperavam, não era? Não era a minha expectativa. Minha expectativa era participar do movimento Empresa Júnior para ter currículo e prestar concurso público. Nossa. Isso está registrado na minha entrevista. Tá? Mas a missão do movimento Empresa Júnior, não sei se tu vai lembrar dessa frase, mas é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Era isso. É a missão do movimento Empresa Júnior. Aí a pessoa fala, mas o que é a vivência empresarial? Eram 3 pilares. O aprendizado por gestão, o aprendizado por projeto e a cultura empreendedora. Então, esses 3 pilares, eu sabia, porque eu repeti esse negócio 5 anos e meio, então foi uma formação. A gente se formou em Empresa Júnior. Então, para mim, foi muito importante. Eu acredito que grande parte desses empresários desses empreendedores, né, que você conheceu, que é o Oder, o Bill, essa galera que participou, o Chex, participou do movimento Empresa Júnior, tem esse negócio meio que embutido. Tem a galera do GG que é mais faca na caveira mesmo, a galera bizarra de número, de venda e tal. É uma cultura diferente. Então, tem um moleque que era do Gabriel... Porra, esqueci o nome do caboclo agora. Que tá no G4 agora. Esqueci o nome dele agora. É um moleque novinho. Eu entrei na reunião. Era ele, o presidente Matheus Vieira e esse Gabriel, que eu esqueci o sobrenome dele agora. Eu entrei na reunião... Era o presidente e o diretor de projetos. Eles não tinham me falado. Eu falei assim, vem cá, tu é o presidente e o diretor de projetos só pelo perfil. Eu falei, realmente, né? Entrega, né? Nosso perfil, nosso jeito de falar. Eu falei, entrega muito. E hoje o Matheus Vieira, ele é empreendedor, né? Ele é sócio de uma operação aqui de BPO de restaurantes. E o Gabriel é do G4, que hoje é uma parada que ensina a vender. Então a galera é faca na caveira. E sai de lá sabendo vender. Né? Aprende a vender, você aprende a gerir pessoas, aprende a transpor obstáculos, tu aprende a botar o curso na prática. Não são todos os cursos que fazem isso, mas a galera de produção, como é um curso muito atual, tu vê, gestão de projetos, gestão de produto, qualidade, pesquisa de mercado, a galera do GG na vírgula. Na elétrica, que foi o meu, você vê projeto de eficiência energética, projeto de instalações elétricas, projeto de energia solar fotovoltaica, isso você faz na prática. Então isso era bom. A gente errava muito, e aquele negócio que você falou, o espaço para erro. Na universidade, então, para erro. Pra caramba, sacou? Os professores não gostavam disso, porque você vai ser um dia você vai ser engenheiro, quando você tiver o CREA, daí tu faz. Aqui você vai só aprender, e eu acho que o processo é esse, não hoje, mas acho que deveria ser assim, esse tentativo e erro. Isso conta muito naquela dinâmica que a gente fazia pra caramba no MEG,
dinâmica do Marshmallow. Ah, sim, Marshmallow Challenge. Marshmallow Challenge, que é montar o perfil da galera que faz as pirâmides pequenininha. Era arquiteto, engenheiro, pesquisador, que o cara quer fazer um planejamento, pá. Não, o cara executa esse negócio, vê que vai dar merda e arruma depois. O negócio, depois. Então o movimento Empresa Júnior deu pra gente essa skill de tomar porrada, aprende, faz de novo, toma porrada, aprende, faz de novo, aí você vai fazendo, mas evoluindo pelo menos. Eu me sentia uma pessoa de fora, assim, sabe, do grupo de vocês, porque eu cheguei, aí vocês todos já se conheciam, e vocês já vinham dessa base, né? Muito, muito massa. E a tua experiência, como é que foi lá? Cara, foi incrível, assim, também. Até hoje, até ano passado, na verdade, eu ainda setor, né, na verdade, conectado, tava como conselheiro lá do grupo de gestão, que é da engenharia de produção, que o Guerra falou. Cara, a pegada, ela realmente é bem interessante. Tem muito hater de empresa júnior, porque fala um pouco do mundo, né, parece um mundo muito colorido, mas é uma linha muito de testar e aprender, e aquilo... Pra quem tá fora, fala, bicho, isso aí não é trabalho, isso aí não é trabalho. Então, assim, lá a gente fazia isso infinito. E era uma oportunidade que a gente tinha de poder crescer, assim. Eu peguei a gestão logo depois do Rafa Rodeiro. E na nossa gestão a gente herdou muita coisa, né? Eu entrei logo depois do Rafa. Inclusive, meu primeiro chefe foi o Rafa. Isso é massa, tava pensando nisso outro dia, assim... E, caraca, a primeira referência de liderança foi o Rafa, o cara que é mais novo que eu, acho que um ano, assim, mas era mais novo que eu. Eu falei, cara, quem que é esse moleque? O Rafa, ele é líder nato. O moleque não é isso, ele é diferenciado pra caramba. A minha motivação não foi tão diferente, mas o que era? Eu demorei um tempo pra passar na engenharia de produção, eu tinha dificuldade, na verdade, pra passar no UNB, porque eu tinha dificuldade com redação, então eu tinha nota boa pra passar uns cursos bem bons, só passava pra medicina, só que eu era eliminado na redação. Cara, bizarro, assim. Aí questão de interpretação de texto, poder escrever, eu não conseguia, não tinha isso como algo que eu aprendi. Aí eu demorei muito. E quando eu entrei na engenharia de produção, eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui dentro que vai me acelerar como carreira? Porque eu já entrei 1 ano e meio pra trás. Cara. Então, assim, né, que é aquele sentimento, tô pra trás, porque aí meus amigos já tinham passado, ou então estavam fazendo em outros lugares e tal. Eu falei, cara, tem que dar uma acelerada. Eu falei, pô, isso aqui é um negócio legal. Então, eu entrei, que era a empresa júnior. Era a empresa júnior, gestão. Eu falei, pô, posso acelerar aqui. Na época, o grupo de gestão também tinha 2 anos. Que eu falei, né, quando eu entrei na Coty tinha 2 anos, ele tava fazendo 3. A gente tava lá em 70º, não sei quanto. A gente foi organizando, assim, a parada que você falou de processo. Não, porque processo, né? Muito processo de reprodução. O que é muito bom também para modelar negócio, né? Então, com certeza. Às vezes ele parece mais uma linha enrijecida, mas traz uma cadência para gente modelar. E até então, naquele momento, a gente fazia muita gestão de pouca coisa, porque a gente não vendia, assim, não tinha essa pegada tão forte como teve depois de um tempo. Eu até acho que essa pegada veio mais forte ali com o Felipe Pex, depois com o Rafa. O Felipe Pex é outro empreendedor nato, né, que fez direito, fez um monte de coisa, desistiu de tudo e agora tá fazendo medicina. E abriu uma empresa para ensinar como passar. Ele estudou 1 ano para fazer medicina. Falou, cara, eu aprendi como aprender rápido. Vou montar uma empresa disso para eu ganhar dinheiro enquanto eu tô fazendo medicina. Que é empreendedor de todo jeito, né? Tem uma empresa que chama Intento, que ajuda pessoas a passar em provas, seja concurso, seja outras coisas. Mas ele trouxe essa cultura. E aí na cultura de, cara, vamos testar, vamos aprender. Veio um movimento forte também da Brasil Júnior, trazendo mais linha de direcionamento de crescimento pra gente, mas eu acredito que uma virada de chave foi com o Rafa, de falar, galera, vamos crescer? A gente testou uma coisa ou outra ainda na gestão dele, mas muita coisa a gente herdou. Aí fomos eu e o Brunão era VP na época, e a gente falou, cara, a gente precisa estar no top 5. Né? A gente estava lá em 70 e pouco, e aí nesse ano, acho que a gente chegou em 4º. Nos 2 anos seguintes, a gente ficou em 2º, e depois pegou o primeiro, e aí de lá pra cá, a gente pegou o primeiro uma vez ou outra, mas continua, né, como referência da empresa júnior. E o nosso grande foco foi, vamos olhar para a capacidade de execução, né, e pro que a gente tem para vender. Cara, um projeto custa tanto,
ponto de padaria, assim, quanto que a startup vai fazer quando vai fazer MVP. Então, por isso que eu tô trazendo isso, porque traz um elemento muito forte para uma linha de MVP. Cara, a gente já sabe fazer isso. Quais são os produtos que a gente vai testar novo, que vai ter condição de dar mais receita pra gente? Aí a gente olhou, né, olhava, cara, vamos vender esse aqui que é nosso pão com manteiga ali, o feijão com arroz, vamos olhar para isso, ó, a gente consegue entregar tantos projetos por mês. Vamos agora tirar todo mundo que tá em parte de gestão, tinha gente lá fazendo gestão de pessoas sem ter gente para gerir, fazendo gestão financeira sem ter dinheiro nenhum no caixa. Gestão de quê? Vamos botar todo mundo numa linha mais de performance. E aí começou uma onda bem forte de olhar para performance, crescimento, e aí isso trouxe a bagagem e a vontade que eu acho que, né, toda essa galera de vocês tem, né? Galera, assim, eu vejo que esse é um movimento que veio muito pelo Rafa. A gente veio muito uma linha de trazer alguns refines e executar forte, que foi no nosso ano onde cresceu, mas todo mundo valoriza, por exemplo, a minha gestão junto com o Brunão, a do Wilson, né, tem o primo que veio depois, mas as coisas acontecem porque elas estão sendo executadas com um plano que já veio pensado. Então, assim... É uma soma, né? A gente está sempre somando. Mas o grande ponto, para mim, que foi o ponto crucial de empresa júnior, não foi só o de questão, mas foi o movimento como um todo e conhecer pessoas que estavam com uma ideia de, cara, fazer algo diferente. Né? Então, você vê lá, tem gente que faz só o produto do que vê na matéria. Tem gente inovando, fazendo várias outras coisas. E se, para mim essa é a que mais precisa olhar, e se eu preciso fazer com que tenha mais empreendedores, tem que sair da empresa júnior. E no ano de 2019, quando a gente fez o centro, a gente incubou ali, trouxe uma empresa para poder participar do Centro de Inovação lá com ele, que era a IMPA. Que veio do Grupo de Gestão, era uma spin-off da empresa júnior. Eu falei, galera, o critério de sucesso de vocês tem que ser esse. Quanto mais spin-offs eu puder fazer aqui, eu estou formando empreendedores. Não adianta eu trabalhar lá só como um espelho de uma consultoria, né, especializada naquilo que eu vejo no meu curso. Mas isso acabou lá dentro de fazer esses spin-offs? Cara, não. A galera tem testado. Eu acho que ainda estão testando mais, mas não acabou não. Mas não vi mais também outras spin-offs saírem, né, como a IMPA saiu. Isso já faz 5 anos, né? Assim, teve o Covid no meio disso. Outras empresas juniores também. Teve o Covid no meio disso, né, que pode ter atrapalhado esse movimento também. E eu acho que o próprio ecossistema também de startup parou muito aqui em Brasília depois do Covid, né? A gente se perdeu, se dispersou. Cada um foi para um lado e agora parece que está voltando a centralizar, as pessoas se encontrarem também, né? Eu queria, inclusive, que a minha grande pergunta do momento do ecossistema é qual que era o início, né, o papel, e aí você conta um pouco da história da Cotidiano, mas eu queria que no teu discurso você explicasse qual era o papel da Coti no início, né, o objetivo dela e como que ela se enxerga hoje. Eu entendo que existe uma movimentação, uma diferenciação do que era a Coti antes e do que é a Coti agora um pouco. Eu queria ouvir isso da Coti, né, como que era, o que é, qual é o papel dela, como que ela se transformou ao longo desses últimos 5 anos. Legal. Bom, na essência, eu não sou fundador da Cotidiano, né? Deixar isso claro. Hoje estou como sócio, já tiveram outros sócios também que saíram. Hoje, né, estou nessa posição lá, liderando, né, como diretor de vendas. Assim, essa é minha função lá. E na essência, quando a Cotidiano existiu, qual que era a grande parada? Os principais fundadores vieram do mundo de tecnologia. Né? Então, um deles, né, o André Freud, famoso Dedé, ele veio desse mundo e tanto o Wesley, né, a galera lá, o Kazima, tudo vendia tecnologia de fora pra cá. Aí falou assim, cara, a gente tá vendo um movimento lá fora que tá acontecendo e é forte, mas ele tá acontecendo há muito tempo, que é uma outra pauta que a gente pode trazer, que são os ciclos, né? A galera que tem ansiedade de ser igual vou entrar nos termos também. Tem ansiedade de ser igual. Os Estados Unidos está no 10º ciclo lá de 25, quando a gente está terminando o primeiro. Né? Então, vou vender só o que eles estão criando lá. Você vê as Big Techs, elas foram startups no passado. Se a gente pega a história... Microsoft... Tem uma dica aí pro pessoal que está ouvindo a gente. Tem tipo um documentário, filme documentário, tá no Vimeo de graça,
chama Something Venture. Muito bom. Pra quem, né, você já viu ele? Vocês me indicaram, né? Indicaram obrigatório. Sim, A pergunta é quase que retórica, já viu, né, certamente. Porque fala de quem foram as empresas que investiram lá na Apple lá atrás, na Microsoft. Traders 8, né? Tem várias empresas que estão... E veio uma grana forte do real estate para esse mercado. Teve uma linha de ecossistema mesmo se juntando, né? Então, aí, voltando para a linha da fundação da Coty, eu não vou ficar vendendo só o que é fabricado lá fora. Por que a gente não fabrica coisa aqui? Mas para fazer isso em larga escala, tem uma dificuldade, que é, né, operação. Qual que é um modelo que estava forte aqui já desde 2011, que a galera começou, acho que um movimento maior. Eu não conheço muito o ecossistema antes disso. Certamente existe, eu conheci já gente que está empreendendo em 2007 com startup, com fundo, né, de VC, 2005, 2001. Mas muito pegando dinheiro de fora, mas aqui mesmo eu tenho um marco, assim, que eu acho que 2011 foi um momento importante. 2010, 2011. E lá eu falei assim, cara, vamos criar as empresas aqui investindo em startups que possam prosperar, base tecnológica, e tenham condição de, um dia, as empresas que a gente está comprando lá de fora, na verdade, a gente compra daqui, no Brasil. Então, veio um movimento muito numa linha de comprar do Brasil, de fazer com que empreendedores nasçam aqui. Então, sempre fizemos coisas pro bono, de graça, para formar gente. Então, hackathon, sensibilizações como essa que a gente está fazendo aqui, isso aqui pode chegar em milhares de pessoas. Então, fazer hackathon para formar o pessoal, para entender como que eu posso conectar um time que tem essa primeira veia ali de, cara, eu vou montar um negócio, mas primeiro você precisa vender isso para mais gente para fazer junto contigo, porque sozinho tu não vai conseguir. Sozinho é foda, velho. Sozinho é foda. Formar uma equipe já é um difícil, grande desafio. Como que a gente vai ensinar a galera a fazer formação de times? Vamos investir em hackathon. Né? Então fizemos, uns 50 hackathons em 2, 3 anos. Né? Então, trazendo muito essa sensibilização do que é o mercado. Fizemos muita sensibilização, não só para essa galera que vai empreender, mas se eu não tiver o outro lado para quem vai investir, a catraca não gira. Né? Eu tenho aqui galera girando, mas não tem um negócio que conecta aqui, que também vai fazer com que isso aqui tenha mais tração. E aí você está falando dos investidores que tem que chegar a fazer roadshow. Você pega aqui em Brasília, tem muita grana aqui em Brasília. O PIB per capita aqui é gigante, só que eles não são sensibilizados para poder fazer investimento em startup. Então, vocês não entendem. É um negócio de muito risco, não quero estar maluco aqui no Brasil. Né, com as taxas que a gente tem, cara, não faz sentido eu investir nesse mercado, mas calma, deixa eu te explicar, mostrar como é que as coisas acontecem. Então, não só sensibilizar... Vocês tinham um curso disso, né? A gente ainda tem. A gente fornece ele hoje, a gente faz anualmente com o Sebrae uma formação de investidores, você participou até. Muito do caralho. Né? Então, assim, a gente pega, o Sebrae subsidia uma parte, a gente tem alguns outros parceiros também que entregam conosco, né? E a gente traz, cara, a gente precisa formar essa galera aqui, porque... E aí a gente até fala depois também nas instituições de fomento, cara, não adianta só botar grana, eu só sensibilizar o empreendedor se ele tem alguém para ajudar ele a escalar. Né? E não estou falando só de grana, de botar o cara educado para poder investir. Educado, conexão. Às vezes, o investidor que é do teu mercado, ele vai te conectar. Você mesmo, tiveram investidores que eram tanto do meio jurídico, tanto do meio de energia, que é a principal conexão. O cara que só coloca o dinheiro, ele vira um penduricalho ali no seu capelo e você fica assim, pô, velho. E ele só fica ali, então ele não tá sensível. Então o nosso papel foi sempre sensibilizar essa galera, né? E essa outra aqui que tá investindo para fazer com que ela cresça. Então, de lá para cá, essa essência, ela se mantém. Né? Hoje a gente faz essa sensibilização, continuamos fazendo para órgãos de fomento, para as startups, para os empreendedores em si, né? Para alguns hubs, laboratórios, mas também para dentro das empresas. Né? Mais uma linha de intraempreendedorismo, eles terem mais condição de pensar como uma startup, desde a constituição do time, até como que eu cresço, até quanto que vale meu time. Você pergunta para uma organização, fala, cara, e aí, quanto é que vale esse time?
bicho, não sei nem quanto custa, nem quanto ele gera. Caraca, Qual é o impacto que esse time dá na empresa? não tem, Não o cara não sabe. sabe. Você pergunta, tem clientes nossos que a gente chega no time, aí tem o resultado trimestral da empresa. Ele fala, cara, onde que você tá nesse resultado aí? Uhum. Cara, Isso a gente está falando então não tem. agora já não do mercado de startup, mas como que a mentalidade de startup ela afeta inclusive no mundo de empreendedorismo normal, né? Total. Que eles não estão tendo essa visão de entender o impacto do time que a gente está falando. Exatamente. Mas respondendo essa pergunta do Guerra, né? O que mudou de lá para cá? O que mudou, a gente também está trazendo isso para as empresas, né? Então, essa sensibilização para as empresas já de grande porte. Então, né? hoje vocês fazem também para startup e para empresa. E para empresa grande e para empresa tradicional. Uhum. Cara, ali, por exemplo, a gente fazer um programa aí só com indústrias de Brasília, né? Indústria Federal, na verdade, que são indústrias tradicionais pra caramba, só que tem que pensar em algum jeito de remodelar o negócio. Né? Tá ali no flat sempre e fala, como é que eu vou pensar como uma startup pensa? E qual tipo de empresa que a gente está falando aqui? A gente está falando de um restaurante, a gente está falando de uma fábrica? O que empresa que poderia se beneficiar dessa mentalidade de startup dentro do seu negócio? Cara, todas. É genérico pra caramba. Todas. Mas é isso mesmo. Porque assim, qualquer negócio, ele tá gerando valor para algum cliente. Uhum. A maioria das empresas, elas não tem muito essa consciência. Ou elas entram no mercado já mais vermelho, no oceano mais vermelho, que ela já sabe que aquilo vende, que tem mercado e ela vai fazer um Coca-Cola ali, vai fazer igual e consegue, às vezes, prosperar, faz algum diferencial, alguma coisa mais incremental, né? Mas todas estão gerando valor para alguém. E muitas delas ainda não têm essa jornada bem clara, como é que ela gera valor mais leve, né? Com menos recurso, né? Mais rápido para poder ir melhorando. Como que eu conecto e boto o meu cliente de fato no centro, né? Elas não entendem nem os próprios números, né? Não entendo, não tem ideia. Assim, uma coisa que eu estava até conversando com um empresário mais tradicional esses dias, é que ele trazia uma máxima que já existe há um bom tempo, que é o cliente tem sempre razão. Uhum. E, na verdade, não. Né? Não necessariamente. O cliente tem uma necessidade, tem ali algo que ele entende que ele gostaria de resolver, né, que é importante para ele resolver. Se você resolve isso bem para ele, massa, mas muitas vezes ele não sabe te pedir, então ele não tem a razão. E às vezes ele vai lá e você, num processo, aí já pensando numa cabeça mais startup, e aí conversando com alguém que é mais tradicional, tem essa sensibilização para ser feita, o cara, legal, tá. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer um programa mesmo de descoberta, de entender o que de fato eu posso gerar de valor para aquele cliente? Então, por isso que, assim, meio que todas as empresas, a gente hoje atua, mas a gente tem focado muito forte nas startups em si, pura mesmo, e empresas de grande porte, mas também atendemos mas ainda rola de aquele bet que eu fiz o 8, tu fez camp, né? O camp. Rola. Ele tem alguns outros formatos. O que a gente hoje, a gente está num momento que a gente já está numa linha de desinvestimento, né? Então o que vocês passaram, que a gente investiu e tudo mais, hoje esse programa ele está pausado nesse formato com equity, né? Ou seja, na relação que eu invisto e tem uma participação pequena da tua empresa, né? E a gente tem, hoje, ele pode pagar por serviço, né? E a gente está, o nosso fundo... Mas a startup pode pagar por esse serviço também. Pode pagar por esse serviço. E a empresa também. Mas elas vão participar juntos ou separados? Separados. Os programas diferentes. Os incentivos são diferentes, a cabeça é diferente. A gente faz algumas conexões, mais de uma linha de inovação aberta, assim, né? Mas a gente faz os programas normalmente separados. E quantas startups vocês já rodaram aí no programa de vocês? Cara, o total, pegando os programas... Tanto não só investimento, Free, já foram mais de 350 startups. Meu Deus. Startup pra caramba. Daqui de Brasília. Cara, de Brasília não tem certificação certa, mas é em torno de uns 30% desse... 30% a 40% desse montante. Mais 100 startups. Por aí. Por aí. Boa. Então eu queria voltar para a pergunta. Quem são hoje os principais atores do ecossistema empreendedor de Brasília? Boa. Pessoas? Instituições, atores. Tá, de Brasília? Mas assim, quero pensar aquela pergunta que você me fez, né? Quero começar a trabalhar com startup. Vai ser um lugar. Eu quero buscar investimento. Às vezes é nesse lugar, mas pode ser um outro lugar.
Aí eu enumerei 3 para eles. Eu quero ver se você vai chegar nesses 3 ou se você tem outras percepções. Tá, atores no ecossistema. É. Tá. Lugar, vamos falar primeiro lugar. Lugares físicos. Legal. Eu quero sair da minha casa e eu quero encontrar um ambiente um ecossistema de startup. Para onde eu vou? Legal, olha, primeiro eu vou direcionar para onde hoje a gente tem a nossa sede principal, que é ali o próprio Biotic, né? Então lá foi um lugar que ainda está batalhando bastante, mas hoje tem uma média de público muito grande, assim, né? A gente tem um evento, por exemplo, com outro ator que também fica no Biotic, que é o Sebrae, é o próprio Sebrae Lab, que fica lá, vocês já tiveram a oportunidade de ir lá várias vezes, né? Muitas vezes, na verdade. Gosto muito de lá. Então, é Inclusive, tem uma startup vencedora do Brasil Startups que fica lá. É verdade. A gente hoje tem, não, como um ponto focal lá, você vai falar de startup, vai falar de tecnologia e inovação, lá é um lugar super interessante para isso. Então, você ir lá e perguntar pro porteiro lá, ele vai saber te falar. Eu acho que para mim isso é inclusive uma métrica assim, cara, a galera lá sabe o que tá rolando, sabe? Você perguntar pro porteiro, ele vai te falar: "Ah, tu quer o quê? Ah, não, mas tu quer curso, você quer investimento, você quer incubação, né? Quer aceleração?" Ele hoje sabe mais ou menos, se ele não souber no detalhe, ele tem uma pessoa do lado que ele vai te direcionar. Então, lá é um lugar. Um outro lugar, aí, assim... Biotic, então. Biotic, certamente, e junto o Sebrae Lab, vou botar os dois no mesmo bolo para eu ganhar mais 2, né? Se for provar 3. Não, tá certo. Ali eu falando um lugar. Um hub. Um hub. Lugar. Perfeito, é isso. Lá é um lugar. Cara, outros lugares que ainda estão em uma expansão legal, assim, que é o Softown, né? Então o Softown, ele vem focado para... Não precisa ser a mesma, né? As nossas duas, né? Mas é isso. Ele vem focado para essa linha, principalmente, né? Acho que na essência ali do nascimento, mais para hardware, né? Mas tem vários momentos. A gente já fez muita coisa lá. A gente até tinha uma série até pouco tempo lá também. Né? A gente resolveu, por alguns motivos, concentrar lá no Biotic, mas é um lugar que a gente vai direto e que tem uma abertura muito forte lá. Um outro lugar é o Impact Hub, né, que também tem essa... Então você passou a cola para ele. Tem essa linha de também mais programas de impacto, né? Então, onde até explicando um pouco de como é que era a nossa situação, assim, programas de impacto e para empresas mais governo, a gente ficava lá na nossa sede da Impact Hub. Softown, mais para o pessoal ali, parte de investimento, né? E Biotic ali, mais parte de startups. Né? Então, esses eram aí os principais aí que existem. Tem outros que também estão ganhando uma força legal, que é o pessoal da Hands, né, que fica no setor comercial sul. Eu acabei não falando as localizações, né? O Softown fica lá no Soft Sul, o Impact Hub fica ali no inicinho da Asa Norte, ali no Ion. Né? O Biotic fica na Granja do Torto, né, no Parque Tecnológico. A Hands fica no setor comercial sul. Agora, Hands Lab. Mão. De mão. De mão, Hands Lab, beleza. É exatamente essa linha de que mão, que de lá? várias mãos. Eu não conheço, Hands. Cara, lá eles estão focados muito em desenvolvimento de produto. Né? Então, eles são muito focados na parte de produto. Produto, experimentar, pegar coisa nova, experimentar. Né? Então, eles estão mais focados nisso. Aí, mas tem algum mercado específico, tipo... Não tem um mercado específico, não. Não, eles tem de tudo lá e eles estão abrindo mais coisa ainda, assim, que é um prédio lá que fica no setor comercial. Acho que é edifício Bandeirantes. E é engraçado que a Hands, o fundador lá, o Lugero, ele recebeu investimento de um investidor que também investiu na Atmos, né, que é o Guilherme Amada lá do Grupo Óleo. Então, um cara que tem uma mentalidade de tem dinheiro disponível, é um investidor anjo, ele pega a startup, gostei dessa ideia, ele vê no empreendedor e na startup, vou investir na ideia. Né? Então, acho que, assim como o Dudu Scartesini, que é um cara que também é investidor anjo da gente, que olha para a startup, investiu na Ribo, investiu na Origem. Então, tem esses caras que são atores importantes de investidor. Inclusive, o Duda volta agora, dia 2 de novembro. Ele tá no Canadá, de novembro? Desculpa, fevereiro.
falando, o ano não virou pra mim ainda. Eu não É que você não parou, né? Saiu de férias, É, pô. não Não entrei. descansou. Mas eu vou pegar uma pergunta aproveitando essa do. Pá, beleza, quais são os principais atores? Os meus 3 eu falei foram esses aí. Quero, inclusive, que quando eu visualizei o ecossistema das startups, eu falei, onde é que a Coty tá? A Coty não estava nesses lugares à toa. Né? Uhum. Então, eu falei, pô, esse era o ecossistema. Aí eu fico pensando o que ainda dá para melhorar olhando para esse ecossistema. Né? O que falta Excelente. para dar liga desses atores? Por que, sei lá, eu não vejo tanto a galera do Softown aqui, o pessoal do Impact Hub no Biotic? Por que essa galera não se encontra? Por que essa galera não se junta? Cara, opinião sincera, acho que os incentivos, os propósitos não estão ainda 100% alinhados. Né? Acho que um ecossistema, certamente, cada instituição, organização, né, empresa tem os seus, né, cada um vai estar ali com a tua missão, tua razão ali de ser, vai entregar uma coisa específica. Mas isso faz parte de um Lego, né? Então, assim, a gente também tem outros hubs, por exemplo, no próprio governo. O Biotic também, né, governo, mas tem outros hubs no próprio governo. Tem instituições de fomento, acho que ainda falta a galera alinhar os seus incentivos. A gente tem alguns movimentos. Eu acho que também tem muita ansiedade, né, de fazer com que o negócio aconteça de qualquer jeito. Não vai ser assim. Você está falando das startups. Das empresas, do ecossistema como um ecossistema todo. Que foi a pergunta do Guerra foi tipo, cara, o que falta para essa liga de fato ser uma liga, ser uma conexão? Primeiro, Eu acho que tira de, incentivos. tipo, uma jornadinha, sabe? Uhum. Entrou na Coty, depois tu é de impacto, já passa pela Cotidiano, quer buscar investimento, tu cai lá no Softown. Puta, ia ser foda essa jornada, entendeu? Ela. Sabe, é como se. E antes tu passa na empresa júnior, antes da empresa Seria a júnior. esteira. Tu entra na Junior Achievement, sacou? Pô, empresa júnior, abrir startup. Dava para ligar esses atores e transformar uma fábrica. Fazer como se fosse uma carreira ali dentro de empreendedorismo. Lá né? no colégio. Aproveitar todos os talentos. Ia ser foda. Até uma. Assim, eu acho que isso os incentivos estarem mais alinhados, né? Assim, os propósitos, né? O incentivo, tô falando numa linha de, cara, isso aqui me incentiva, me motiva a fazer isso. Muitas vezes, e é o que o pessoal traz, assim, em alguns momentos, tem, não, isso aí é mais um ecossistema. Cada um quer fazer o seu e tal. Mas eu também tenho uma coisa que eu tava falando da ansiedade. Ainda tem um tempo para maturar isso. Acho que não devem parar os esforços, eles não devem cessar, eles têm que aumentar e muito, certamente. Mas essa liga, ela ainda precisa bater mais massa, sabe? E o pessoal, de fato, se entender. Então, Brasília ainda carece desse movimento. Tem uma evasão de talento muito grande, que era o que a gente estava falando, né, mais cedo antes daqui. Tem uma evasão de talento que fala, cara, eu vou fazer outra coisa, porque aqui, né, não tem muita... a gente tava falando do Pigato, né? O cara, pô, é founder, CEO, excelente CEO, ele é dev, foi ganhar como dev e foi embora como dev, não tá empreendendo mais. Né? Por quê? Porque recebe em dólar, mora no Brasil, então que salário de empreendedorismo que vai segurar? Não vai segurar. Então tem essas diferenças e tudo mais, mas você pode olhar para outros ecossistemas como Israel, Estados Unidos, China, a própria Europa, que estão há mais tempo fazendo mais ciclos como esse, mas também cada um tem suas características. Uma coisa que eu acredito que precisa de liga e que a gente tem condição de fazer é o governo ter mais participação consciente do que está fazendo. Eu vejo muito fomento, por exemplo, que, cara, fez ali um investimento. Tem startup nossa que está aí até hoje, que se não recebesse investimento lá atrás, né, de fundações de apoio, não teria condição de estar viva hoje. Mas não tem uma liga de entender quais são os próximos passos, como é que eu ajudo. Não é só o governo fazer um edital. Perde nisso, né? Porque faz o edital, bota o dinheiro e aí? Aí então, o cara pegou o dinheiro, rodou um experimento. E tem até a carreira, você está falando de concurso antes, tem a carreira do concurseiro de startup, que é nessa linha. Vou lá, fico pegando, fomento. E, bicho, tô gastando fomento com um cara que, de um lado, da startup, o cara tá desalinhado com o que ele vai fazer com aquele dinheiro, ainda não tem clareza daquilo, né, não tem noção.
né? Então a gente acompanha muito e dá muito apoio para a startup que precisa ter mais consciência dos próximos passos. E do outro lado tem o governo que muitas vezes não está alinhado, né? Você pega aí o marco legal, foi super legal mesmo, mas tem muita coisa que ainda falta, sabe? Para gerar incentivo, deixar, né, mais fácil ali, mais simples, não é nem mais fácil. Eu quero falar mais simples a vida do empreendedor. Cara, como é que eu começo? Caraca, é uma desinformação gigante, é uma burocracia gigante. Hoje, certamente já melhorou, mas ainda tem muita coisa que falta, de ponto que outros lugares, o Já governo desenvolveu. investe muito em pesquisa, investe muito na base, investe muito e Velho, faz com que as empresas se desenvolvam, né? se desenvolvam, mas também não só as big corps entrem nesse jogo e elas refaçam-se, porque isso acontece forte nos Estados Unidos. As empresas já grandes, ela tem uma condição de investir forte de novo naquelas que estão crescendo. Ela já teve o retorno, né? Já teve o retorno. E aí sim é um ciclo, né? Então a empresa cresce, né? Você vê Google, por exemplo, recebeu investimento, Apple recebeu investimento, né? Numa linha de venture capital que está nessa indústria, né? De investimento na jornada da startup, e que eles refizeram o ciclo e estavam lá no final e começaram a investir de novo. Então, assim, aí essas... Que é aquele ciclo que você estava falando. Que é o ciclo que eu estava falando. Mas hoje isso não existe. As empresas privadas também estão desalinhadas ainda com esse movimento. Tá ainda o movimento então, de uns 5 anos. As empresas alinhadas, as startups alinhadas, o ecossistema desalinhado, e a gente precisa alinhar isso. Você estava falando, eu lembrei de uma mentoria que eu estava fazendo pro Nordeste, eu não lembro, era uma iniciativa do Nordeste, do Sebrae Nordeste, lá que estava acontecendo, e eu estava fazendo mentoria para algumas startups dessa iniciativa. Só que o que eles faziam? Eles abriam o valor para o edital, né, com um valor para botar na empresa, na startup. Eles colocavam um valor de bolsa de R$5.000. R$5.000 para tu conseguir trabalhar no seu projeto sem ser o dinheiro do projeto, para você poder viver e trabalhar no projeto. E, além disso, abria um espaço dentro do sistema do governo para poder a pessoa trabalhar. Então, as startups lá, a gente falava muito sobre métrica do que eles estavam desenvolvendo dentro do governo. Então, eles já tinham um excelente cliente que era o governo. Sim. Então, o cara, ele desenvolvia algo com estrutura, dinheiro, tinha mentoria e tinha o cliente. Já, né? Então, assim, pô, tá tudo ali. É um alinhamento completo. Eu acho isso muito interessante. A cadeia, ela bem organizadinha, funciona. A gente tinha que trazer isso pra cá. Tem que trazer isso pra cá. Sim, sim. E falando dos atores que a gente estava falando aqui, do governo, né? O que existe hoje do governo para startup? Em geral? De fomento. De fomento, ó. Existem alguns programas, por exemplo, que as fundações de apoio fazem. A gente tem aqui, por exemplo, no DF, tem a FAPDF, que fazem fomento, fazem programas. Né? Existem outras iniciativas que estão olhando para a internacionalização, né? Levar startups para fora. Então, que não só estão botando grana aqui, mas estão botando sensibilização e também estão levando para mercado de fora. Cara, quero vender a nossa tecnologia daqui para fora. Então, existe muito formato de fomento. Eu posso até entrar no detalhe deles, assim, tem fomentos que têm feito uma facilidade grande também, que é, por exemplo, a CPSI, fazendo com que o governo possa comprar inovação, né, vinda de startups. Mas já começou a CPSI, eu vi poucos casos. Já, tem poucos casos, mas a galera tá... A gente até tem um cliente que a gente está formatando, ajudando eles a constituir a CPSI deles. CPSI é Compras Públicas de Soluções Inovadoras. Hoje, instituição de fomento, ou até um órgão do governo, uma empresa pública, que vai comprar ou vai fazer algo com startup, ela tem a mentalidade de edital antiga. De edital antiga. Então, eu falo, cara, às vezes quando o edital acontece, acho que você já sofreu isso, não tenho certeza. Mas quando vai acontecer, fala, cara, já nem é mais isso. Nem faz sentido mais. Nem faz sentido mais, né? Nem é mais essa grana, às vezes é mais, às vezes é menos, às vezes a startup nem existe mais. Então, só para explicar, é que o governo tem que fazer um edital e ele tem que fazer uma chamada pública para as pessoas se inscreverem para poder fazer a contratação. Aí, quando quer fazer uma chamada privada, né, eles fazem aquele edital direcionado, que pode ser por qualquer coisa, um talento ou por alguma coisa específica. E agora existe uma terceira forma de contratação, que é essa de CPSI, que ela serve para
trazer a mentalidade de startup para o governo, não é isso? Também, porque eles compram inovação e podem trazer isso para dentro. É um Eles pouco podem que a gente experimentar, né? podem experimentar. E Essa outra, é a grande mais fácil. vantagem. É uma coisa que a gente fala muito lá dentro. O Dedé, inclusive, gosta muito de falar isso aqui. Né, trabalhou muito nessa linha de POC, né, de fazer ali uma linha de testar o conceito daquele serviço, daquele produto. E muitas vezes o conceito ele já está provado. Então, o que a gente fala muito é de testar o valor que aquilo gera para dentro. Quem que faz isso, que eu tenho acompanhado de perto, é o pessoal do Senai. Eles pegam as instituições, né? Eu quero fazer. Normalmente é mais voltado para a indústria. Normalmente. Eu acredito que vai haver uma movimentação, eu gostaria que houvesse, do Sebrae, fazer uma coisa parecida, que foi essa bolsa que tu falou, por exemplo, aí dos R$5.000. Eu lembro que tinha alguma coisa, era do Sebrae essa? Era do Sebrae. Do Sebrae. Então tem isso do Sebrae. A do Senai pega lá, a prefeitura vai pagar as bolsas, o Senai vai junto com o BNDES, alguma instituição financeira, vai juntar essa grana e vai pagar de bolsa de equipamentos ou próprio econômico para a startup. A startup vai se conectar com uma indústria real. Então são, sei lá, 4 atores. A prefeitura, o Senai, a empresa, né, a indústria que vai ser alvo da implementação e a startup. Então a startup, de graça, vai implementar o negócio na indústria. Quem vai gerenciar o projeto é o Senai e subsidiar a grana. E quem vai pagar as bolsas, né, das pessoas que a startup vai contratar é a prefeitura. Incrível. Então isso rola, o Senai está fazendo. E está fazendo agora de novo, num edital, inclusive, que a Atmos vai submeter pela segunda vez, que a gente tentou passar na terceira chamada. Isso ali no finalzinho do ano passado, do Smart Factory. Abriram a quarta chamada agora, a gente ajustou o projeto e deve passar. Que selecionamos 40 indústrias. As 40 indústrias vão receber medidor de energia, controlador de câmara fria. Quem vai pagar é um projeto Senai BNDES. Vai subsidiar tudo da operação. Incrível. Aí tem contrapartida e etc, bolsa, cara. Mas é um projetinho, cara, 20, 30 páginas de projeto, no número, na vírgula, planilha pra caramba e tal, para explicar que esse projeto vai ser implementado nessas 40 indústrias e eles vão monitorar tudo. Que é a prova, não é aprovar o conceito mais, o conceito já está aprovado. Eles selecionam startups que já têm uma tecnologia, eles querem melhorar e entregar esse valor final. Que é o que ele está falando do valor, né? Isso é o ecossistema, né? O ecossistema não é uma área, não é o privado, não é porque assim, fala de startup e a pessoa fala, mas se eu dei o governo, você fala, pelo amor de Deus, é todo mundo junto, né? Exato. Então o ecossistema junto, eu não conhecia muito sobre comunidade e ecossistema, nunca pensei muito sobre isso, e quando eu conheci a Cotidiano, foi uma das coisas que mudou minha cabeça, sabe? De como existe o capitalismo consciente, né, o ganha-ganha, em que todo mundo pode estar feliz, todo mundo pode estar satisfeito. Então, esse modelo de CPSI, ele traz a vantagem da gente poder experimentar, né, que é uma coisa que o governo vai fazer um edital, aí às vezes vai gastar 10 milhões por uma coisa que nem sabe se vai funcionar. Aí o cara, pode fazer um CPSI de 300 mil, se der certo, aumenta para 2 milhões, depois vai expandindo e vai em cima do resultado. Né? Não pode ser só um edital 10 milhões, ganhou, beleza, que bom, estamos ricos. Não é assim, né? Não pode mais ser assim. Que, por exemplo, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ela é voltada para a pesquisa, principalmente. Então, eles se adequaram para esses 2 editais que tiveram para as startups, um lá em 2015 e 16, se eu não me engano, 15, 16, 17, e o outro que foi em 19, que foi o que eu peguei, a IMPA pegou, a Bloquinho pegou, a 4H pegou, tudo startup da Coty. Então, pegaram 112 mil reais. O que dói é a buroca. Né, Quantos anos para receber essa grana? 1 ano e meio para cair a grana. Como é que você paga o salário da galera? Como você vive? Até lá, né? Não vive. Então, existe uma intenção grande de fazer o projeto acontecer. Aí você bota o projeto, aí um monte dessas startups, eu não sei quantos, mas deve ter esse número, dessas 50 startups que foram selecionadas, provavelmente morreram. Né? Aí beleza, aí tu foi desenvolver essa startup, 2019. Legal. Não, 19 não, vai ser muito agora. 21 foi quando entrou essa grana. A gente submeteu no final de 19 e recebeu a grana em 21. Tipo isso. Aí ali no meio dessa jornada recebemos um investimento do Duda, da Coty, fomos acelerados e tal. Então um monte de coisa aconteceu no meio
o investimento da FAP já tinha mudado até a natureza do meu projeto. Mudou muito rápido. E eu acho que seria Se legal... você tivesse que entregar aquilo do começo, não fazia mais sentido, né? Exatamente. Assim, Na verdade, às vezes nem valia nem pegar o dinheiro porque entregar uma coisa. Dependendo, né? Pode não ter sido o seu caso. De relatório e tal, existe um relatório final de tudo que você entregou, Uhum. tipo um cheque mesmo do que você fez. E aí eu falei, beleza, tu selecionou essas 50 startups. Olha para elas de novo, vê como elas se desenvolveram. Por que tu não faz um outro Uhum. para essas startups? Sim, para Não poder. falar, "Ô, Qual é a investe em próxima mim." etapa Mas, delas? caramba, e as outras startups? A 4H que continua crescendo. Sim. A Loki que continua crescendo. Pô, pega essas startups, impulsiona, vai virar case para tu conseguir mais dinheiro, Aham. sabe? Então seria legal. Porque não é só investir naquela base mais base, tem toda a esteira, tem toda a jornada, né? Exatamente. Aí você Aham. continua alimentando a jornada, aprende com essas startups. O que essas startups fizeram? Não fizeram isso mais com a gente. O que essas startups fizeram de certo? Muita coincidência. Uhum. 4H, a Atmos, Lock-in, continuarem, Impa. e a IMPA, tipo, continuarem, e as outras, o que eu sei que não tem faturamento. Vai e morrendo no tal. meio. Pô, tem uma metodologia, né? A seleção dos founders, a tecnologia que foi selecionada, lá os Uhum. T's da startup que você seleciona, é time, tecnologia, tamanho de mercado, Tração, termos. termos, né? Então, tem esses T's que aí eles avaliaram, então, será que viram isso nas outras startups? Tendências 40? e financeiro. Então, eu acredito Aham. que seria uma metodologia para continuar olhando para a jornada. E quando for selecionar startups lá do início, olhar para esses, trazer uma cotidiana, por exemplo, com calibre, para selecionar as startups que estão sendo desenvolvidas ali. Aham. Até o processo de seleção poder ser também por quem já faz seleção. Ou faz um Né? pré, sacou? Aham. Beleza, não, você não vai selecionar só a galera que já é super madura, mas o ecossistema já não é tão maduro. Então Uhum. faz uma pré, um propulsão, por exemplo, que já tem uma esteira de startups que vão sendo alimentadas na boca Aham. do funil. Bota o propulsão ali e aí depois ou já financia a propulsão. O cara ganhou de fomento para ganhar o dinheiro, vai ter que fazer a propulsão. O cara tá precisando de, porra, 50k já é caramba, Aham. 50k é coisa pra caramba, sacou? E aí depois ele cai para aceleração, para Aham. aceleração subsidiada, tô dizendo, Você fez o projeto, propulsão, não? produto já. Eu sou Não, só da aceleração mesmo, né? só aceleração. Então Ok, vamos pera. falar de propulsão aqui. O que é o propulsão? O Propulsão, ele é esse programa que a gente já tinha falado, só que ele é com equity free, né? Eu não tenho investimento. Hoje eu pego startups que estão mais numa linha ali mais no início de descoberta e tal, mas também tem startup que chega já num nível do que vocês participaram, por exemplo, que era o Camp, né? Uhum. Então hoje, inclusive, Já tá a gente vendendo. até tá organizando como uma coisa só até, né? O Camp... O Camp e a propulsão viraram uma coisa só. Pô, e aí destrinchar pelas fases, né? Então, hoje, a pessoa chega, que era muito comum, né? Vocês viam isso acontecendo lá no centro. E vocês frequentam muito a nossa sala lá também no Biotic, mas no centro, lá no Vitória, né? Nosso centro de inovação anterior. Chega lá, o cara... Queria falar com você, minha startup é isso, aquilo e tal, mas como é que é? Deixa eu falar e apresentar o outro founder, aí até falar um tanto de coisa. A gente automatizou esse processo, já tem acho que uns 4 aninhos aí, 3, 4 anos, em que a pessoa já chega, responde o nosso diagnóstico, a gente já olha, ela também recebe, Uhum. né? Então os dois recebem, a gente Já entende ela, o momento, então, entende da o momento, startup. entende os alertas, né? Uhum. Tipo, cara, às vezes o cara tá muito diferente dos alertas de vocês. com o cap table, às vezes tá todo ferrado lá. Cara, a gente já olha na hora, o Já cara falou, tem que responder refaz a isso. empresa aí. Assim, às vezes o cara não conseguiu trazer ninguém, às vezes ele tá com o cap table 100% também, que às vezes é ruim, né? Aham. Às vezes não, muitas vezes é ruim. Então, um cara com 100%. Ou então um cara que tá na operação com 10 e o resto tá distribuído em cara que nem tá na operação. Então a gente entende o momento, fala, pô, beleza, você tá nessa fase, legal, a gente aloca um agente de aceleração, né, e faz com que a startup tenha condição de, durante 3 meses, Uhum. resolver o problema daquele momento. Então pode ser um problema de fazer as primeiras vendas, não entendeu Aham. muito qual que é o ICP dele. Tá, então calma aí, vamos por partes aqui agora para ficar claro. Tá. Fiz a aplicação, vou receber esse diagnóstico. Ele é gratuito? É gratuito. Gratuito. Então Gratuito. eu posso só aplicar. Pode só aplicar e ter um diagnóstico gratuito. E onde que eu consigo me aplicar? Hoje você vai no nosso site, cotidiano.com.br, tá lá, bem claro, lá, propulsão, e aí Aham. você entra e Vai lá já aplica.
E Direto. Não aplica, precisa e nem aí conversar com ninguém, já pode aplicar direto. aplicou, já sai o diagnóstico, vai passar por vocês, depois sai o diagnóstico. Não, já chega Já- você já automático. automatizado. Ele responde e já chega pra ele. Muitas vezes, inclusive, ele vê antes da gente, porque ele tá ali Aham. olhando o e-mail toda hora, a gente, né, vai olhar certamente no dia, né, mas ele já vai ver rápido, Aham. na mesma hora que ele Aí, Uma responder. esteira. Na esteira. Hoje é uma esteira. O cara É. submete, aí se ele recebeu a devolutiva, em quanto tempo ele é acelerado ou ele participa do Cara, se ele quiser ser acelerado no dia, vou botar aí que a gente bota D+1, porque muitas vezes eu vou selecionar o agente de aceleração, mas no dia já dá. Teve gente que já no dia fez e a gente já começou no dia mesmo. Então, conheceu, foi, pô, beleza, paga, vai. Uma coisa importante que vocês falando, eu lembrei. Ele chega, ele vai responder esse questionário e aí ele, né, vai entender o momento. E o que a gente começou a fazer, isso até no ano passado, na verdade, voltou a fazer, que a gente já fazia isso muito antes da pandemia, né? Até resgatando algumas coisas. Você até falou, pandemia, teve Aham. algumas coisas que... Regrediram, né? e aí a gente voltou nisso. O que a gente está fazendo hoje? Essas pessoas, se elas quiserem discutir o teu negócio, tem uma mentoria gratuita toda sexta-feira de manhã, na sala da Cotidiano. Chega lá, cada um tem o seu questionário lá já respondido. A gente já vai ter visto todos. Uhum. Tem lá o ciclo da Mas vida da eu preciso, startup. eu preciso me cadastrar no Propulsão para ir lá. Se você não faz isso, nem adianta sentar Nem lá, vai. porque aí você vai demorar muito mais para explicar teu negócio, sendo que ele já poderia estar explicado lá escrito, né? Aí me inscrevi lá sexta-feira, 10 horas da manhã. 9 horas da 9 manhã, horas da manhã. cafezinho, pão de queijo, comidinha para Café da ficar manhã, tranquilo. business no café Até da manhã. 11, 11h30, até a hora do almoço ali, a gente fica... Mentoria gratuita, a gente fecha ali na semana até 10 Uhum. empreendedores, né, ou empreendedoras para estar ali com a gente. Mentoria gratuita, trocando ideia, cada um Raiz. sobre o seu negócio. O mais interessante disso é que a gente conduz, a gente facilita o momento, a gente traz a base, mas tem muito empreendedor ali, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui também, que, cara, tu viveu isso, eu vivi isso, tu viveu aquilo, e às vezes, Já assim, troca. só de estar lá na sala, às vezes eu até penso, se eu não tivesse lá, né, se ninguém da Cotidiano tivesse lá, já ia ser muito bom. Aham. Já é papo de empresário. Já é um papo de empresário, o cara lá que, putz, me fudi nisso, fudi naquilo. É legal, porque tem um espaço mais seguro ali de poder falar o que aconteceu, né? O cara fala, cara, eu dei merda nisso, putz, investi sei quantos milhões ali de tecnologia para isso, deu merda nisso. Eu também fiz isso, mas na verdade eu fiz um pouquinho antes. Aí o cara que ainda não fez, ele falou, opa, eu ia fazer não, isso agora, mas eu decidi. Não vou errar, né? Tá, então eu sou empresário. Tô querendo virar empresário. Sou concursado, quero virar empresário. Tô começando meu projeto. Eu posso ir lá? Pode ir. Posso ir lá. Eu me cadastro no Propulsão falando o quê? Se você não tiver o teu negócio, aí o que você vai fazer? Aí você vai entrar em contato com a gente, seja lá pelo Instagram, seja pela página, né, da Cotidiano mesmo. Manda um e-mail para vocês. Chega lá pra gente direto e aí o que vai chegar? Aí você pode até ir, mas você vai como ouvinte. Tá. Você não fala nada, porque lá é aquele momento para as startups. Então, quando eu coloco alguém que não tá no mesmo ritmo ainda, ela só ouvindo, ela até, né, consegue assimilar, mas se ela for participar, é uma outra cadência, então atrapalha quem tá lá. Entendi. Então a nossa ideia não é atrapalhar quem tá lá, é mais ajudar. Então, né? qual que é o momento, qual que é o perfil de empresário que deve procurar esse programa? Cara, quem já abriu tua empresa, né, já tá ali, começou, se você já começou, já tá vendendo, já testou vender, né, esse é o perfil. Se eu tô desenvolvendo meu software. Pode ir. Se você já tiver captado 1 milhão, 2 milhões, pode ir também. Essa troca de ideia. E aí o que a gente tem feito também, isso já foi mais no final do ano passado que a gente retomou isso, até numa linha dos fuck-ups, né? Para quem não conhece o fuck-up, né? Aquele... tem a ideia principal do fuck-up night, né? Que é aquela do falar dos seus erros. Inclusive quem foi lá foi o Guerra, né? Fuck Up Night? Acho que não. Não, é mesmo, foi verdade. Não, você não foi no último Fuck Up. Você já foi em alguns, mas no nosso último você realmente não tava. Mas a gente trouxe uma galera para poder falar. Tá, foi o Alex da Brintel que a gente acelerou, por exemplo, uma empresa que já era mais tradicional e hoje tá num outro ritmo, assim, né? Tu conhece o Alex?
Alex não até sei. ganhou. Ele é mais antigo, assim, um cara mais velho, diria, assim, Aham. 40 a mais. O cara sabe pra caramba sobre tecnologia, se eu não me engano, ele nem brasileiro. Ele é uruguaio, paraguaio, eu sei que ele é de outra nacionalidade. O cara sabe pra caramba sobre tecnologia, então hoje eu encontrando com ele nesses corredores aí de evento Tacoti, coloquei os meus sócios pra trocar ideia, pra trocar figurinha do tanto da parte de tecnologia. Ele é empreendedor, Uhum. founder também, quanto que pode trocar de figurinha com galera de tecnologia, porque normalmente trocam os CEOs, né, a galera que Aham. fundou e tal. Mas a galera de tecnologia fica na Fica caverna. marginalizado ali. Eles ficam na caverna. Eles não gostam de eventos Querem de codar. socializar, Vou ter que código e tal. conversar com alguém. Mas tem uma galera que tem. Então, Aham. o Alex é um desses caras de tecnologia que gosta de estar no meio da galera. Entendeu? Ah, que massa. Até fica o convite, às vezes, se quiserem rodar um desse como podcast também, porque a gente fala, cara, se isso aqui tivesse gravado, lógico, tem um detalhe. Se tivesse gravado muita coisa também, Ninguém ia falar. não ia falar. Uhum. Mas acho que dá pra achar um meio termo, porque a gente fez, o Alex tinha acho que 1h30, assim, pra ficar. A galera chegou antes e a gente ficou 3 horas. Ele esqueceu de ver o celular. Eu que te falo assim, Alex, você tinha um compromisso. Você me falou E que já era pra assim, você estar em casa. cada um falando do teu momento. Tinha ele mesmo, putz, tinha rampado, já tinha se fudido, aí já rampou de novo. Tinha uma galera que tava rampando sinistro, já com valuation grande, assim. Uhum. Então a gente trocou ideia, foram acho que 9 empreendedores também, 9 empresas, na verdade, Uhum. diferentes, porque tinha mais gente, mas de empresa mesmo era 9, tinha mais de um por empresa. Mas é isso, esse já é diferente, né? Cafezinho é uma penúltima quinta-feira do mês, o pessoal vai lá, toma uma cervejinha. Quem foi o Gabriel, pronto, tá Foi o isso. Gabriel, Gabriel foi lá. Por isso Então que é eu o acho que eles Fuck Up estavam se Night. conectando. Exatamente. Era Esse uma é o linha de Fuck Up Fuck Up Night. Night. A gente chama, só que nele exclusivamente a gente está chamando quem já passou por aceleração. Não necessariamente nós. Tem que ter pelo menos uma experiência de aceleração. E esse é o nome do eventinho, Experiências de Aceleração. Caraca. Tá, beleza. Então, esse evento de sexta-feira, que não é o do Experiência de Aceleração, que é o Hoje a gente chama ele de Calc Day. Calc Day. Tá. Calc porque o nosso diagnóstico chama calculadora, e Ah. aí né, chamaram ele o apelido de Calc, Aham. a gente chama de Calc, e aí virou Calc Day, porque a gente vai falar do teu diagnóstico. Aham. Só um parênteses lá. Quando a gente já sabe onde cada um está na jornada, só que a gente faz um quadro, né, do ciclo de vida ali de startup mesmo, E mostra. bota o que tem, né, de desafio em cada das fases e você vai lá no quadro e fala, eu tô aqui. Você pega a caneta, bota, tô aqui exatamente nesse local, porque me identifico com isso e aquilo, e a nossa posição de facilitador você não tá aí não. Tem umas coisas para trás para você resolver. Aham. Né? Então, assim, é uma mentoria gratuita ali. Então, E o de experiência de aceleração a gente deixa aberto, quem toca são os próprios acelerados. A gente só dá a cerveja, a comidinha ali e vai. Então, sou empresário, quero me envolver com o ecossistema, vou lá 9 da manhã na sexta-feira, quer dizer, primeiro vou no site, me inscrevo, depois vou lá 9 horas da manhã na sexta-feira, aí beleza, fiz. Tô lá, tô com vontade, quero mais, sabe assim, sabe quando você tá com aquele bichinho do empreendedorismo, picou, né? E aí? Cara, aí de duas uma, ou você vai ser acelerado por nós ou não. Aí a gente vai entrar ali para ver se tem fit com o momento, entende bem, fala, cara, beleza, faz sentido, aí a pessoa entra para aceleração. Teve um que foi, assim, super sucesso, que a gente fez, aí a gente fez umas 15 sextas-feiras, assim, no ano passado, seguidas, né? E aí, acho que daquela sexta-feira saíram 5 novas startups que já iam ser aceleradas na semana seguinte. Foi assim, Caramba. bizarro. Então, a gente já viu, teve fit, cara, teve gente que poderia até começar no próprio dia. Não começou por questões mais técnicas de horário, disponibilidade, mas na segunda-feira já estava rodando. Então, entendeu que sim, faz, né? Paga pelo programa e executa. Entra no programa de aceleração, mas aí vocês que vão fazer essa avaliação, vão fazer a seleção. E a seleção ela é rápida, ela é muito rápida, porque já está toda parametrizada. E hoje quem não consegue, por exemplo, pagar pelo programa de aceleração? Estou falando do empreendedor que não é daqui do plano normalmente, que tem dificuldade, não tem grana, tem uma ideia super legal, mas não consegue. Como é que vocês, se tem ou se não tem,
quando vocês planejam ter alguma forma de tornar esse processo de aceleração acessível? Ou se tem? Tem, com parceiros, assim, que aí, de duas uma, tem alguém que pode vir com fomento forte, a gente pode encaixar nesse programa que se for de fora, mas hoje a Amprotec fez um negócio legal, que é um outro órgão interessante, que uma instituição, né, que eles pegam, fizeram uma ficha técnica para todos os Sebrais de todos os estados, e essa ficha técnica já existe, então o Sebrae subsidia, se eu não me engano, até 90%, depende de cada estado, né, cada unidade da federação, e aí subsidia até 90%, tem uns que fazem 70%, outros 50%, não menos que isso. Uhum. E aí subsidia o programa, então ele vai lá, se inscreve, aí o Sebrae conecta com a gente, né? A gente já fez isso, quem foi na frente, o primeiro que fez no Brasil foi o Sebrae Goiás e foi com a gente, inclusive. Que legal. Né? Aí tem todos os Sebrais, então ele pode também ir para essa linha, aí ele vai, conecta com a gente direciona ele pro Sebrae, né? O Sebrae fala, cara, tenho recurso, não tenho, e a gente já bota para investir. Então ele paga pelo programa pro Sebrae e o Sebrae paga pra gente. Entendi. Então Né, ele que pode ser subsidia. subsidiado, né? Sim. Eu vou perguntar agora pro Guerra algo que eu vivi também. O que foi para você o programa de aceleração? Sabe aquele meme do cara que sabe? Porra, cotidiano foi isso pra mim. Eu contei a história na segunda-feira, que ele me perguntou assim, cara, mas como é que foi pra você? Eu falei, o Henrique me perguntou assim, vocês são venture capital ou vocês são mercado tradicional? Aí eu, porra, eu não sou mercado tradicional, eu sou startup, eu sou venture capital. E eu nem sabia o que era venture capital, tá ligado? Então... Só não queria ser tradicional. Exatamente. Tradicional eu sei que eu não tô. Eu não sou. Aí eu entrei a Cotidiano foi um processo de letramento dos founders para entender o que eram as oportunidades, qual era a jornada do empreendedor. Acho que isso deve ser antes. Acho que a gente, olhando para o passado hoje, é claro que você olha para o passado eu acho que a gente não estava tão maduro para entrar no processo de aceleração. A aceleração amadureceu a gente. Né? Aí eu saio pra beleza, caramba, fiz muita merda. E aí, tanto que eu continuei, eu tenho esse perfil não só na aceleração, como profissional, pessoal mesmo. Eu gosto de ficar me reciclando. Então eu vejo um programa que faz sentido, assim, acho que a Atmos está precisando dessa paradinha aqui. Aí no ano seguinte eu entrei pro da Climate Ventures, que era para métricas de impacto, que é bem parecido com o que a Coty faz hoje. Aí no ano seguinte eu entrei pro da Ambev. E, da Ambev é para eu pegar o bonde, né, acessar eles, tem a tecnologia. Então, sabe, eu fui galgando porque a Coty falou, e aqui, filhão, é aqui, essa é a jornada, não é para cá, tanto que a gente ia fazer merda antes. Semanas anteriores a gente estava negociando com a galera, ia comprar 30% da Atmos por 400 mil. Merda, ia morrer ali. Me amarro nos caras. E eu enchi o saco pra ir pro centro, não queria ir. Vem de inovação. Demais. Então, para mim, foi abrir os olhos, capacitar os empreendedores e mostrar pra gente a jornada de Venture Capital, que é o capital de risco, que é a jornada que eu segui, que você seguiu também. Tá nesse mercado de startup é outra coisa, né? Eu brinco que até mudou minha personalidade, sabe? Até a forma como eu penso mudou. Porque você se abre para o erro de uma forma incrível que eu vejo no mercado jurídico. O mercado jurídico é o ego lá em cima, gritando, né? Você tem que estar certo, que você sabe a lei, porque é aquilo. E quando você pode errar, muda muita coisa internamente. E quando você tem que errar, muda mais ainda. Né? Você tem que aceitar que você vai errar. E você fala, eu não vou errar, eu vou acertar, que eu sou certo. Né? E não existe isso. Então, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem perguntas que foram enviadas? A gente tem uma pergunta aqui que chegou. Senão eu tenho mais duas para finalizar. Tá. Lá do começo, eu só uma dúvida que eu fiquei aqui. Você falou a gente falou desse programa que acontece às 9 horas da manhã, esse encontro, e depois do programa de aceleração. Certo. Ele é para startup e para empresa corporate, ou ele é só para startup? Tem algum outro programa? Tem programas separados? Como que funciona? Tá, esse aí é exclusivo para startup. Então, a startup chega lá, a gente também acelera times de empresas já maiores, né? Então, como eu estava falando lá no começo. Então, a gente chega na empresa, entende quem que é o real patrocinador ali, quem está olhando para os times,
muitas vezes da área de tecnologia, muitas vezes da área de pessoas, da área de inovação, né? E ela tem uma necessidade que é muito gritante, assim. Os times, eles estão muito distantes da estratégia. Uhum. Então, quando eu falo, né, de trazer consciência para o empreendedor, que é isso que você falou, ó, não é por aqui, filhão, nem por aqui, é por aqui, a gente não dá nenhum caminho. A gente dá consciência, né? Pega a vibe lá da Alice, né? Não sei se vocês lembram, o gatinho perguntando, pô, a Alice perguntando, pô, eu quero, essa estrada daqui dá para onde que vai essa estrada? Eu falo, pô, tipo, isso não importa, importa é pra onde você quer ir. Você tem essa clareza pra onde você quer ir? Porque o caminho, por exemplo, o Guerra fez aqui, né? Ah, não é pra cá, não é pra cá. Pode ser, mas tem que ter consciência de onde você está. Uhum. Então, a gente faz isso com os times das empresas, que muitas vezes estão muito distantes da estratégia. Uhum. Então, um time que tá lá na base, né? Tá lá desenvolvendo um produto novo, ou tá fazendo sustentação de um produto que já existe, né? Ou é um time mais de back-office, né? De algo olhando para dentro de casa, atende a própria empresa internamente, e muitas vezes não tem a clareza de onde eles estão na organização, né? Se eles são um time mais de plataforma que atende outros times, se eles são um time que atende o cliente final, Uhum. né? Se eles são um time que está mais numa linha de especialista, de ajudar outros times, Uhum. né? Se são times de mais numa linha de educação, de ensinar, né? Letrar outros times. Se ele é um time que está dentro de uma zona que está entregando receita hoje, ou ele é um time que está entregando produtividade, melhoria de processo, automação. Uhum. Se ele é um time que está testando novos produtos no horizonte de médio prazo. Se é um time que está testando novos produtos, é aquele produto que vai mudar a empresa, só que mais a longo prazo, que vai matar a empresa a longo prazo. Então, assim, qualquer etapa. Qualquer etapa. Mas qualquer empresa... Imagino que deva ter um tamanho aí. Sim, é importante ter um tamanho relevante. Aí a gente coloca numa risca aí de entre 1.000 a 3.000 colaboradores, assim. Uhum. Né? Tem empresas que têm menos, certamente, tem empresas que têm mais, mas depende muito de como ela se organiza. De 1.000 a 3.000. Não, é a base, né? O mínimo. É, né? o mínimo. É. Tá, mínimo de 1.000 a 3.000. Exato. E hoje vocês já fazem isso, né? Já fazemos isso. E tem algum cliente que vocês possam falar que vocês já fazem? Cara, sim, a gente faz isso já com o Banco do Brasil, a gente tem voltado muito para a empresa pública, né? Uhum. Banco do Brasil, Correios, CNI, ENAP, né? Então, olhando para órgãos que estão de alguma forma... Mas só empresa grande, então. Tem uma certa relevância, né? Banco do Brasil... Quantos times, assim, você já... Cara, no banco foram, contando mais de uma contratação, 322 times no total. Deve ter o quê? Umas 10 pessoas por mentoria. Em média aí, tem então, time que tem 5, tem time até que tem 20. É bastante gente. Chão, hein? Então, assim, qual que é o grande ponto dessa galera? Na base, eles não têm essa consciência de onde estão na organização. Então, o executivo, quando vai conversar com seu time, pensa numa relação que vocês já viveram, investidor e startup. Uhum. O time, quem está liderando o time ali na ponta, não sabe, muitas vezes, quanto que vale o time, quanto que ele vai gerar de retorno, né? Qual que é o caminho dele, qual que é a pista dele. Ele não precisa disso, ele está muito bem acobertado pela organização, porque se der, vai para uma outra área e tal, então não tem essa consciência. Então, o executivo também não tem, lembra que eu estava falando de sensibilizar lá no início, né? Sensibilizar o investidor, sensibilizar a startup, como essência da cotidiano. O investidor, o executivo não tem a cabeça de olhar para o time e falar, cara, quanto que esse time vai devolver? Faz sentido esse time estar aqui? Normalmente é feito o planejamento financeiro orçamentário em outubro, novembro, olhando para o ano que passou, vamos repetir no outro, mas não tem uma noção de quanto que eu vou investir dentro de casa. E qual que é o impacto que isso acaba fazendo, por exemplo, no Banco do Brasil? Cara, qual é o impacto que você sente lá? É um impacto muito forte de cultura, né? Então, assim, hoje ainda tem uma dificuldade muito grande do reconhecimento, não estou nem falando necessariamente do Banco do Brasil, mas das empresas como um todo, do quanto que investir no seu colaborador, no jeito que ele pensa, o quanto que isso é importante. Muitas vezes é invisível, né? Mas eu tenho colaboradores com muito mais pertencimento, muito mais clareza de onde precisa chegar. Então o cara sabe que, cara, ele tem esse papel, essa responsabilidade, o time vai para tal lugar, gastando menos, então tem muita economia de recurso, tem muito aumento de performance. Alinhamento, então né? O cara entregando mais, alinhamento, pertencimento.
Então é muito um programa que volta muito para a cultura, mas que tem muito resultado que está olhando mais para uma linha financeira. Então, assim, ele também olha para isso. Ele tem uma vibe de cultura, principalmente de E vocês já tiveram um mentalidade. feedback, assim, de quem participou, não do lá de cima. Não, lá de cima também isso é interessante saber, mas quem participou, o que eles falam, geralmente? Cara, é mais ou menos o que o Garo fez aqui do... Tá ligado? Porque É o que a gente sentiu, então. é o que sente, porque a pessoa passa... A galera que tá engajada mesmo, passa e fala, cara, eu achava que meu cliente era meu chefe. Né? Achava que meu cliente era tal área, mas agora eu tenho noção de que cliente é para quem eu estou entregando valor, seja dentro de casa, seja fora de casa, e com isso eu posso medir mais. Então, é um destravamento de mentalidade. O que você falou de mudar a forma de se comportar, até a personalidade, isso rola. Com o empreendedor é mais ainda, porque vocês estão muito mais pele no jogo, vocês estão muito mais ali, o incentivo é muito maior. O cara da empresa, ele bateu 6 horas, 7 horas e vai embora. Então, assim, é outra coisa. Mas mesmo assim, né? Então tem um sentimento muito parecido com o que vocês trouxeram. O cara fala, caramba, vocês fizeram a gente refletir sobre muita coisa que a gente nunca tinha parado para conversar. O que muita gente fala é que a gente é tipo terapeuta dos times, né? Terapeuta que dá, né? Eu lembro que você fazia uma referência quando ia apresentar a Atmos, falando, vocês têm smartwatch? Eu já testei muito esse pitch do, vocês já fizeram terapia? Né? O do smartwatch é ótimo, porque fala, você imagina ter todos os dados, batimento cardíaco, imagina você ter isso na sua câmera fria, mas no nosso caso, eu falo, já fiz terapia? A gente não é especialista no teu negócio, a gente não é especialista na tua tecnologia, a gente é especialista em fazer boas perguntas para você tomar o seu caminho. Você está mais consciente de qual caminho seguir, porque a nossa especialidade é essa, e é muito parecido com a linha de terapia, cara, não sabe da tua vida toda. Você vai contar muita coisa, vai fazer pergunta e fala, mas já pensou nisso? Ele não fala, faz isso. Né? A gente pergunta, a gente traz muita consciência para a turma seguir novos caminhos, né? Seguir caminhos mais alinhados, mais fáceis, mais leves. E o banco? O pessoal agora lá de cima, da gerência. Vocês estão há quanto tempo fazendo, por exemplo? Tem uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tá, eu tô falando do banco só porque é o exemplo, mas pode não ser do banco. O que o pessoal vê de mudança? Eles conseguem perceber essa mudança dentro dos times? Além do pessoal do time perceber a mudança, o pessoal que está na gerência consegue perceber? Sim, uma coisa interessante até é que muita gente fala assim, já teve alguns casos, né, que a gente viveu e fala, cara, eu não sei se eu queria tanto isso não, porque agora meu colaborador tá me perguntando por que toda hora. Aí eu falei, cara, os gerentes normalmente que não querem isso é aquele cara que quer controlar e quer né, sentar no botão de power ali, ninguém mexe, ele que é o dono. Mas as pessoas que querem o desenvolvimento dos teus colaboradores, dos seus times, das suas equipes, fazer o colaborador ter mais consciência e perguntar mais, né, então ter mais cadência, ter mais clareza, e tem um outro alicerce aí que conecta muito com o que eu estava fazendo a relação do investidor e startup. O investidor tem o seu portfólio de startups. Por exemplo, você citou aí o Duda, que é investidor de algumas startups que, né, também são da Coty e outras. Ele olha para o portfólio dele como todo. Ele fala, a Atmos tá bem aqui, mas eu tenho uma outra startup que está para baixo, beleza, estou gerenciando isso. O quanto que eu investi nisso, quanto que eu vou investir em novos. O que a gente sente muito de feedback é agora eu como executivo, né, em alta gestão, consigo olhar para meus times e falar, cara, isso aqui tá dando certo, isso aqui não dá certo, que ponteiro eu preciso mexer em cada um dos times, além da relação que eu trouxe primeiro, né, da pessoa ser mais questionadora, ter mais consciência. Então ele vai ter um panorama geral, assim, que ele vai conseguir entender melhor porque os times vão trazer isso para ele. É isso. É isso. A gente faz essa cadência top-down e bottom-up. Então eu trago, entendo, né, de cima para baixo qualquer estratégia, entendo, sou a visão do executivo, só que sem ser o papel ali, o carrasco do executivo, que muitas vezes é visto assim, né? Então eu tô conseguindo ser a voz da estratégia e capturar e devolver e falar, olha, é isso daqui, né, para onde os times estão indo. Então ele tem uma visão muito de gestão de portfólio mesmo. Incrível. Eu estava falando hoje com um empresário
E ele tava me falando, ele tava montando o organograma, como é que funciona, a gente tava trocando ideias sobre o projeto dele. E ele falando como que ele captava as informações, que ele tem pessoas que ele contrata para rodar NPS, por exemplo, para poder tirar as informações. Só que essas informações ele gasta dinheiro para ir lá tirar. Elas não sobem, elas não vêm da base de quem está falando com o cliente todo dia, de quem está ali na fábrica. Ele não vem de baixo para cima, que é isso que vocês estão falando. Então eu acho essa parte, ela é um diferencial que eu realmente não conheço, de onde vem. Né? Sabe? Porque assim, as respostas estão lá. Estão lá. Né? As respostas estão dentro da empresa. O cara tá lá 20 anos, você acha que ele não vai saber daquilo? Ele cara? sabe. Só não tem um incentivo alinhado, não faz a pergunta certa. E aí, trazer esse programa para poder as informações chegarem até... Eu tô pensando como o dono, né, da empresa. Então, fazer que as informações cheguem para você, pô, facilitou a vida um monte. Demais, ali, né? demais. Demais, incrível. E aí, para fechar... Vai lá. Porque senão a gente vai estourar o tempo dele. A gente já passou um pouquinho. Eu que me estourei, né? Que falo pra caramba. Tem 2 perguntas. Uma pergunta é, cara, eu queria que você deixasse agora uma mensagem da Cotidiano, né? Você como representante da Cotidiano, o que você quer deixar para o ecossistema? Né? Qual mensagem? É o momento do teu jabá. Quero vender um curso que está vindo aí, um evento que vocês vão fazer, ou não, eu quero só falar que a importância da Cotidiano, estamos abertos, o site, por aí vai. O momento seu de apresentação e depois eu faço a última pergunta. Certeza? Absoluto. Tá bom. Bom, o que a gente... Tem que olhar pra câmera ou não? Posso olhar pra vocês? Se você quiser. O que a gente mais quer comunicar, né, para o ecossistema como um todo, assim. O nosso papel, ele se conecta com várias pontas. Empresa, governo, startup, os empreendedores, investidores. O que a gente quer trazer como principal missão é trazer mais consciência para essa turma seguir caminho mais leve. Basicamente é isso, assim, que a gente quer trazer para todo mundo que está em alguma zona que conecta conosco, assim, trazer mais consciência. Esse é o nosso trabalho. Dá para falar que é várias outras coisas, inovação, tecnologia, investimento, mas é trazer mais consciência para seguir caminhos mais leves, mais fáceis, né, de não precisar ter todo aquele que vocês viveram também, certamente, investir muita grana, né, saúde, tá? Cara, eu quero que a vida seja mais leve, né? Dá para ser mais leve, e a nossa missão é deixar a vida mais leve, né, das pessoas. Então, bravíssimo. Né? A gente sabe como que isso a importância impacta na nossa vida, né? Porque se deixar quem gosta de trabalhar muito, né? Trabalha sem parar até se exaurir, e aí na hora que vê o pessoal tá ruim, físico tá ruim, né? Os relacionamentos já todos mudaram, e a custo de quê? Eu tenho um empresário que eu gosto muito, eu não vou falar quem é, mas, cara, o bicho tá, assim, ele tá indo super bem, mas fisicamente tá se destruindo. Você fala assim, né? É esse o custo? Na verdade, não precisa ser. Sim. Né? Ele pode ser mais leve mesmo. Certamente. Mas... E aí eu queria a última pergunta, que eu acho que a gente devia fazer isso para todos. Eu quero começar testando com o Chex. MVP de novo. Eu queria que você me deixasse uma dica pra gente, enquanto esse podcast, do qual que é o papel, assim, o que você acredita que isso aqui tem de papel de importância para o ecossistema, já que a gente vai falar sem julgamento, com leveza, análise, né, mostrando sem culpa, e aqui vai ser um ambiente de startup. Então eu queria que você deixasse uma dica da importância que tem esse movimento que a gente está iniciando para o ecossistema. Legal. Se a gente está falando de ecossistema, a gente está falando de conexão, a gente está falando de todos os atores. Então, assim, eu entendo o motivo de ter começado, né, com pessoas mais próximas, pessoas que vocês confiam mais, que já passaram por conexões, parcerias, investimentos em conjunto. Existe uma relação de confiança maior. Mas o ecossistema precisa muito de criar uma relação de confiança entre todos. Como eu vejo referências no negócio aqui que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, gosto muito do Podpah. Você vê, a galera não é especialista em grandes coisas, mas eles chamam todo mundo. Então, eu gostaria mesmo de ver vocês chamando todo mundo do ecossistema aqui. A gente pode ajudar a fazer essa lista, mas não peguem só o nosso viés da nossa lista. Chamem pessoas que vocês, às vezes, até nem gostem. Né? Aqui a gente tem uma relação de afeto, né? De carinho, de
um give back também, acho que existe, né, de todas as partes, mas chamem pessoas que vocês também não gostam, sabe? Então ouçam, né, e façam com que essas pessoas também sejam ouvidas, né, porque eu acho que isso é importante. Então, é isso, assim, pegar todo mundo que, cara, tá nessa lista, fala, cara, aquele cara ali não faz nada, mas vamos levar ele, vamos ver o que dá, o que ele tem pra falar. Vocês não estão fazendo ao vivo, você edita, e se quiser levar, não leva, se no dia que for fazer ao vivo, abre mesmo, mas assim, chama geral, sacou? Chama geral mesmo, assim, como eu falei, a gente está numa posição de conectar vários elos e por muitas vezes a gente até já declarou, cara, a gente tá fazendo um evento, alguma coisa, tipo, por exemplo, a Aceleração da F, que a gente já fez acho que umas 3, 4 vezes, a gente queria que esse movimento fosse do ecossistema, mas ninguém quer pegar alguma coisa que não foi ele que criou. E isso tem uma dificuldade, talvez esse podcast pode ser uma chance de conectar geral, não ser, por exemplo, né, só meus brodinhos, só meus amigos, só meu clubinho, vou dar voz só pra galera que eu quero que cresça. Cara, não, fala com geral, porque eu acho que aí sim vocês vão ter oportunidade de fato, né, de conectar o ecossistema como eu senti que é o propósito. Aí é ecossistema de verdade, cara. Chama geral. Gostei, essa daí foi brava. Essa foi boa pra começar. Pô, então é isso. Caraca, velho. Valeu. Nossa, arrasou. Obrigadão, Tamo obrigado junto pela aí. confiança aí. Obrigado. Por ter compartilhado tanto conhecimento e por ter sido uma pessoa tão importante pra gente. Tenho certeza que foi pra muitas outras. Queria que você fosse um desses convidados aí pra gente conseguir mostrar o quanto que a Cotidiana fez por nós, o que ainda vai fazer pelo ecossistema. E a gente sabe de todos esses atores, né? Obrigado por você ter enfatizado isso. E todos esses outros atores também devem estar aqui, conversar com a gente, contar um pouquinho do qual é a visão deles do ecossistema, a gente fazer o ecossistema crescer. É isso, perfeito. E você vai ser repetente aqui. Vai ser. Pode chamar, ixi, eu falei pra vocês. Trocando essa ideia aqui direto. Vamos trocar sempre que vocês quiserem. Fechadíssimo. Beleza, então, valeu pessoal. Valeu. Falou, até a próxima. Valeu.